Bom, a correção das atividades de paralelepípedo e cubo. A primeira atividade, a área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3. O que o exercício pede é a área total. A área total de cubo é 6a ao quadrado. Bom, o que ele me forneceu de informação? A diagonal do cubo é 5 raiz de 3. Pela diagonal eu tenho que encontrar o A. Como que eu vou encontrar o A? Substituindo na fórmula da diagonal. A diagonal do cubo se calcula com A raiz de 3. Como eu tenho o valor de D, eu vou colocar aqui e vou isolar o A. 5 raiz de 3 é igual a A raiz de 3. Raiz de 3 multiplicando de um lado e multiplicando do outro, eu posso eliminar. Cortei. O que sobrou? A igual a 5. Então, a área total é igual a 6 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25, eu encontrei a área total, 150. No polígrafo, nas atividades do formulário, é a alternativa B. Número 2. Vamos lá na número 2. Bom, lá número 2. No paralelepípedo reto retângulo representado abaixo, as medidas de seu comprimento, de sua largura e da sua altura são 12, 3 e 4. O que ele quer sobre esse paralelepípedo? Então, a área da superfície. A área da superfície do paralelepípedo é a área total. A área da superfície é a mesma coisa que a área total. Bom, a área total de paralelepípedo se calcula 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Como ele me deu as medidas 12, 13 e 4, eu posso substituir e escolher qualquer uma aqui, ó, na hora de substituir. Eu posso chamar o A de 12, ou o A de 3, ou o A de 4. A ordem não faz diferença. Então, substituindo as informações, a área total é 2 vezes o 12, vezes o 3, mais 2 vezes o 12, vezes o 4. Mais 2 vezes o 3 vezes o 4. Todos foram substituídos, tá? O A, o B e o C. Agora é só resolver, ó. A área total. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 12, 96. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Aí é só somar. 192. Essa é a resposta da área total do paralelepípedo. A área da superfície e a área total é exatamente a mesma coisa, tá? Bom, a número 3. Vamos ver qual é a número 3. Acho que é da peça, né? A peça... Na fabricação da peça acima, feita de um único material, que custava R$5 o centímetro cúbico, deve-se gastar a quantia de... Bom, o desenho que vocês têm aí é uma peça que é vazada, ela tem um buraco na peça. Só que eu quero o volume dela. Por que eu quero o volume? Não diz volume ali no enunciado. Se ele quer o valor da peça dizendo que R$5 é o centímetro cúbico, o que se calcula e fica em centímetro cúbico? É o volume. Então, vamos calcular o volume dessa peça. Mas como que eu vou fazer o volume de uma peça que não tem um pedaço? Tira o pedaço. Tanto a peça quanto o pedaço, a parte vazada, são paralelepípedos. Lembrando o conceito de paralelepípedos, quando as faces, todas as faces são retangulares, tá? Então, eu tenho ali, todas as faces são retangulares, logo eu tenho um paralelepípedo reto. Vamos calcular o volume do paralelepípedo, que é
a multiplicar as suas 3 dimensões. Como eu tenho uma peça que falta uma parte, eu vou calcular 2 volumes, da peça inteira e da parte que eu não tenho, que é o buraco. Vamos lá então. Se eu olhar na figura, o A, o B e o C, eu tenho que a largura da peça é 5 centímetros, a altura da peça 2 centímetros e o comprimento dela 8. Então, vamos substituir. 5 vezes 2 vezes 8. 5 vezes 2, 10 e 10 vezes 8, 80. Vamos calcular agora o volume da parte vazada, do buraco, que está ali a medida 1, 1 e 4. 1, 1 e 4. Multiplica, dá 4. Como eu não tenho esse pedaço, eu tenho que retirar da peça. 80 menos 4. 80 menos 4, 76. Só que não é o volume que o exercício pede, ele pede o preço. Então, eu tenho que multiplicar por 5. E se eu multiplicar 76 vezes 5, dá 380. A peça custa R$380, que no polígrafo lá, que essas atividades são do polígrafo, tá, pessoal? Do formulário lá é a alternativa B. Vamos para a próxima. A número 4. A número 4 é as dimensões de um paralelepípedo. As dimensões de um paralelepípedo reto retangular são 20, 12 e 9 centímetros. Calcular a medida da diagonal. Bom, ele me deu as 3 medidas, o A, o B e o C. Ele quer a diagonal e é só aplicação da fórmula da diagonal. Ó. Diagonal é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo, vou chamar o A de 20, o B de 12 e o C de 9. Mas se eu trocar a ordem, não vai mudar. Vamos lá então. 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Resolvendo, eu não tenho como tirar da raiz desse jeito. Eu não posso eliminar da raiz sem resolver cada quadrado, tá? A soma aqui, ó, esse sinal de mais não me permite fazer isso. Então, eu tenho que resolver os quadrados, depois somar e sim, depois tirar da raiz, tá? 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado, 144. 9 ao quadrado, 81. Vamos somando. Diagonal é raiz de 625. Raiz de 625 é 25.